Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Número 14. Fiorete de Fátima. Dos passarinhos gostava muito. Não podia ver que lhes roubassem os ninhos. Migava sempre parte do pão que levava para a merenda no cimo das pedras para que eles o comessem. E afastando-se, chamava por eles como se o entendessem. E não queria que ninguém se aproximasse para não lhes meter medo. Coitadinhos, estão cheios de fome, dizia falando com eles. Venham, venham comer. E eles, com o olho vivo que têm, não se faziam rogar. E lá vinham em grandes ranchos. Era então a sua alegria vê-los voar para o cimo das árvores, com o papinho cheio a cantar numa chilreada medonha, que ele imitava com arte, fazendo coro com eles. Um dia encontramos um pequeno que trazia na mão um passarinho que tinha apanhado. Cheio de pena, o Francisco prometeu-lhe 2 vinténs se o deitasse a voar. O rapaz aceitou o contrato, mas antes queria o dinheiro na mão. O Francisco voltou então à casa da Lagoa da Carreira, que fica um pouco abaixo da cova de Iria, a buscar os 2 vinténs para dar liberdade ao prisioneiro. Quando depois o viu voar, batia as palmas de contente e dizia: tem cautela, não te tornem a apanhar. Havia aí uma velhinha, a quem chamávamos de Maria Carreira, a quem os filhos às vezes mandavam pastorear um rebanho de cabras e ovelhas. Estas pouco domesticadas às vezes tornavam-se-lhe umas para cada lado. Quando as encontrávamos assim aflita, o Francisco era o primeiro a correr em seu auxílio. Ajudava a conduzir o rebanho à pastagem e juntando-lhe as que se tinham tresmalhado. A pobre velhinha desfazia-se em mil agradecimentos e chamava-lhe o seu anjinho da guarda. Quando por aí uns doentes, Quando por aí iam doentes, ele ficava cheio de pena e dizia: eu não posso ver assim esta gente. Faz-me tanta pena. Quando me chamavam para falar de algumas pessoas que nos procuravam, ele perguntava se eram doentes e dizia: se são doentes, não vou, não os posso ver, que me fazem muita pena. Digam-lhes que peço por eles. Queria levar-lhes um dia ao Montelo, à casa de um homem chamado Joaquim Chapeleta. O Francisco não quis ir. Eu não vou. Não posso ver essa gente a querer falar em poder. Este homem tinha a mão muda. Não posso, vou repetir. Eu não vou. Não posso ver essa gente a querer falar sem poder. Este homem tinha a mãe muda. Quer dizer, ele não queria ir, Francisco, porque a mãe dele era muda e ele não conseguia ver pessoas que não podiam falar. Mas continuando. Quando voltei à noitinha com a Jacinta, perguntei à minha tia por ele. Eu sei lá, cansei-me de procurar esta tarde. Vieram aí umas senhoras que nos queriam ver. Vocês não estavam. Ele sumiu-se. Não fui capaz de aparecer. Agora procuram vocês. Sentámos-nos um pouco num banco da cozinha, pensando ir depois à loca do cabeço, não duvidando que lá estaria. Mas mal minha tia sai de casa, fala-nos por um buraquinho que tinha o forro do sótão. Tinha subido para lá, quando sentiu que vinha gente. Daí tinha presenciado tudo o que se tinha passado e dizia-nos depois: era tanta gente, Deus me livre se me apanhavam cá sozinho. O que é que eu lhes havia de dizer? Havia na cozinha um assalpão, por onde de cima de uma mesa,
e uma cadeira, era fácil subir para o sótão. E vou parar por aqui. Aqui está a Lúcia a contar certas atitudes de Francisco. O amor que eu tinha pelos passarinhos, o amor que eu tinha pelos animais. Sentia muita dor ao ver pessoas doentes. Não conseguia aguentar que outras pessoas estavam doentes. Foi capaz de dar dinheiro ao menino que tinha agarrado um pássaro só para que esse pássaro se soltasse. Este desprendimento de Francisco e ao mesmo tempo esta vontade que ele tinha de certa forma ajudar a todos, ajudava aquela velhinha com as ovelhas e ajudar os mais necessitados. Era uma criança que mesmo sendo criança, tinha uma preocupação com todos à sua volta. O que ele mais receava era ser incomodado por aquelas pessoas todas, aquelas pessoas que iam atrás dos pastorinhos por causa das aparições. Como eu disse noutros vídeos, estas 3 crianças estavam incumbidas por Nossa Senhora para fazer uma missão. Muitos dos pedidos que Nossa Senhora fez destas crianças, as pessoas só vieram a saber mais tarde, através destas memórias da Irmã Lúcia, porque a maioria dos pedidos, a maioria daquilo que Nossa Senhora disse a estas 3 crianças era segredo. E depois também alguns sacrifícios que elas faziam, também de certa forma, se elas o dissessem, as pessoas podiam não os deixar fazer, e eles tinham vontade de fazer os pedidos de Nossa Senhora, neste silêncio. E depois a curiosidade das pessoas em querer falar com estas crianças era mesmo, eram perguntas que, para estas 3 crianças que estavam a passar já por tantas dificuldades para viverem uma vida normal, porque no fundo, se vamos pensar, eu penso que estas 3 crianças queriam voltar a ter a vida normal delas. Receberam a graça de ver Nossa Senhora. Nossa Senhora disse-lhes o que elas tinham que fazer e para elas está tudo bem. Para elas continuariam a vida delas, a vida normal delas, como elas quiseram continuar, a cuidar das suas ovelhas e a cuidar das tarefas familiares, no mais, cumprindo as coisas que Nossa Senhora lhes disse. E isso faz-me pensar que cada um de nós tem uma missão neste mundo. Cada um de nós tem uma tarefa neste mundo, ou várias tarefas. Nós temos um estado de vida. E esse estado de vida pode ser de casado, solteiro, pai, mãe, filho, filha, neta, avô. São estados de vida. E nós vamos dar contas desse estado de vida. Ou seja, quando casamos, Deus dá-nos o esposo, a esposa para os filhos. E a esse estado de vida, nós somos como que responsáveis por essas pessoas que Deus nos dá para cuidar. Assim como o filho também tem o seu pai e sua mãe, o cuidado que ele deve ter para com seu pai e sua mãe, enquanto estão vivos. Porque depois deles morrerem, nada mais pode se fazer por eles. E acho que hoje em dia nós estamos a esquecer muito do nosso estado de vida, porque estes pastorinhos, mesmo com toda a tarefa, aquilo que a Nossa Senhora pediu a eles, e que eles cumpriam, rezar o terço, oferecer sacrifícios pelos pecadores, tudo isso, eles faziam
Mas eles continuaram a fazer cumprir o seu estado de vida. Eles continuaram a ser bons filhos, obedientes, ajudar os pais nas suas tarefas e continuar a sua vida normal. Porque aquilo que Nossa Senhora pediu era um pouco mais do que o resto das pessoas tinham para fazer. Para eles não se acharam mais importantes ou achavam que para fazer aquilo que Nossa Senhora lhes pedia tinham que deixar para trás as tarefas, não, as tarefas diárias de cuidar do rebanho, as coisas todas que já tinham e que tinham que fazer já naquela altura, que as crianças naquela altura tinham tarefas. Eu acho que é algo que devíamos reaprender, em que eu lembro-me que a minha mãe dizia que na família dela, à medida que ela ia crescendo, que as crianças iam crescendo, iam sendo dadas tarefas a essas crianças, tarefas de ajuda na casa. A partir dos 5 anos especialmente, já tinham suas tarefas para fazer, para ajudar os demais em casa. E havia, por isso que, mesmo uma família tendo muitos filhos, todos esses filhos ajudavam-se. E não havia sobrecarga. Não era só o pai ou a mãe que faziam tudo. Os filhos, desde pequenos, eram como que conscientizados de que eles também faziam parte da família. E como faziam parte da família, não era só a mãe que tinha que limpar a casa, não era só o pai que tinha que fazer isto e aquilo, eles tinham tarefas. E os 3 pastorinhos, desde pequenos, tinham as suas tarefas. E eles não é porque Nossa Senhora lhes apareceu que eles descuraram essas tarefas ou deixaram de as fazer. Eles continuavam ali a fazer as tarefas, a ajudar os vizinhos nas suas dificuldades. É ter-se por um Francisco, é ter aquele cuidado com a natureza, de dar as migalhas aos pássaros. Eles continuaram a ser o que eram. Isso que para mim é uma grande prova de que estas aparições foram realmente verdadeiras. E são verdadeiras. Porque quando um vidente acaba por achar que é mais importante do que os outros porque houve esta graça, temos que pensar se realmente, porque esta visão é verdadeira, porque o orgulho, o diabo, tem por primeiro defeito o orgulho. E estas 3 crianças não se sentiam melhores pelo fato de terem visto Nossa Senhora. Por isso também que elas não gostavam muito que as pessoas andassem ali com as perguntas, porque elas tinham aqueles afazeres em casa, tinham que fazer o que Nossa Senhora pedia. E as pessoas minimamente, se pensassem um bocadinho, acho que elas iriam ver o que elas também tinham para fazer. Não é? E cada um de nós tem algo para fazer. Nós temos de tomar consciência de que aquela pessoa que está na nossa casa é a nossa missão. Nossa missão não é aquela pessoa que está do outro lado do mundo. Eu às vezes faço esses vídeos de uma forma bastante simples. Me peço perdão se às vezes me engano aqui a ler e tudo mais, tenho certa dificuldade a ler. Mas o mais importante para mim é cuidar de quem está na minha casa. Porque esta é que é a minha missão. Se eu estou a partilhar isto convosco, e eu partilho de uma forma pessoal, mas eu convido cada um a também ler e tentar perceber que a missão de nós
que nos é concedida não é algo que nós vamos buscar, é algo que Deus já nos deu, ou que nós assumimos com o casamento, quando temos um filho. É aí que está a nossa missão. Tudo mais é acréscimo. E é isso que eu tenho aprendido com os pastorinhos. O trabalho em casa, o amor com que eles faziam as coisas mais simples de casa. Eles o faziam e continuaram a fazer. E ao mesmo tempo continuando a fazer aquilo que Nossa Senhora pediu, fazer os sacrifícios, as orações, os terços. É isso. Nós não podemos deixar de cumprir os nossos deveres de estado de vida, os nossos deveres da nossa vida cotidiana, pensando que aquelas pessoas que nós temos em casa são as pessoas que Deus nos deu para cuidar. E cada coisa que fazemos a essas pessoas, aos nossos filhos, ao marido, à esposa, ao marido à esposa, o filho ao seu pai, à sua mãe, e assim por diante. O avô, a avó, o neto, aos seus netos, nós temos que voltar a ver nisso a nossa missão principal. E essa missão é a que Deus nos deu. E os 3 pastorinhos, eles continuavam a ser pastorinhos. Mesmo depois das aparições, eles continuaram a guardar as suas ovelhas, continuaram a ajudar os seus pais, porque eles sabiam a importância de sermos fiéis ao nosso estado de vida. E para cada altura da nossa vida nós temos o nosso tempo. O tempo de ser criança, o tempo de ser jovem, o tempo... Nós não precisamos atropelar as idades. E desde cedo sabermos que temos que cuidar uns dos outros, a começar da nossa casa. E é isso que os pastorinhos me ensinam, cada leitura destas, em que vejo esta ternura que eles tinham, este cuidado que eles tinham uns para com os outros. E mesmo entre eles, os 3 pastorinhos, eles percebiam, na sua simplicidade, que o mais importante não era estar ali a dar palestras aos outros, aos de fora da sua casa. O importante é estar ali, é continuar a sua vida, do dia a dia, na simplicidade, no anonimato, no silêncio, as orações, o terço, os sacrifícios, mas sem nunca esquecer dos seus deveres de estado de vida, dos seus deveres de filhos, de pais, de mães. Isso cada um também de nós tem, e estes pastorinhos, eles tinham esses deveres para com os pais deles, com os vizinhos, e assim uns cuidavam, sentiam-se como que numa comunidade em que se cuidavam, porque os que estão próximos é amar o próximo, é aquele que está mais próximo. E quem está mais próximo de nós são os da nossa casa. São por estes que nós devemos rezar, fazer sacrifícios, cuidar. São esses que Deus nos deu para cuidar. É aquela casa que temos que limpar, cuidar, ajudar. E ao mesmo tempo, rezar. Rezar muito. Para que possamos cuidar de quem Deus nos ofereceu para cuidar. Estejamos atentos para a missão que cada um de nós tem.
a partir da nossa própria casa, especialmente da nossa casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.